e eu e Murilo vamos ler e comentar um breve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, vamos fazer uma prece. Então vamos pensar em Jesus, pedir auxílio aos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Assim seja. A leitura de hoje é no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Vamos começar com o primeiro ponto. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, reis? Jesus lhe replicou: Vos o dissestes. Eu sou o rei, e não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Esse é o trecho de João, capítulo 18, e continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, trata da vida futura. Por essas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os considera pueris. Nessa pequeno trecho, não à toa, que é um dos primeiros reflexões que Kardec e os Espíritos colocam no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei, Moisés com os seus princípios, Jesus dando continuidade, o Espiritismo que não veio destruir nenhum dos dois. Agora, o meu reino não é deste mundo, onde mostra o nosso objetivo nessa encarnação, que é evoluirmos e seguirmos para uma morada melhor. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e compartilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, mas pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram um castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Eu acho bem interessante o fato de que os judeus acreditavam que anjos eram seres superiores ao, vamos dizer, pessoas com mais sorte. Assim, uma coisa bem interessante. Também pelo fato deles acreditarem que as coisas ruins que aconteciam com eles eram consequência da falta de estudo ou de interesse nas leis de Deus. Mais um pouquinho adiante ele comenta aqui: com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram,
porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam às mais vulgares inteligências a possibilidade de imaginá-la sobre seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, não sei os senhores, mas eu nunca fui ao Oriente, mas a gente tem algumas descrições de como é o Oriente, e é isso que os espíritos vêm nos trazer, o espiritismo e toda essa legião de espíritos, nos apresentar esse país que não conhecemos ainda, ou que estamos esquecidos, que é esse reino de Deus. E agora o estudo do Livro dos Espíritos com o Tovar e Luciano. Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a partir deste momento, trabalhando com o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Eu, Lucielma e Tovar, vamos dialogar um pouquinho aqui a respeito das questões 17, 18 e 19 do Livro dos Espíritos. Conhecimento do princípio das coisas. Na questão de número 17, Kardec questiona: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E como resposta, ele obtém: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E aí nós, com essa resposta, retomamos um pouco daquilo que discutimos anteriormente, que é quando os espíritos vêm nos orientar, e através dos ensinamentos e dessas orientações dos espíritos, Kardec as divulga e as propaga através do Livro dos Espíritos, nos mostrando que nem tudo nos é permitido nesse momento, nessa nossa existência terrena. E aí a gente reflete e a gente indaga também, mas como fazer para ter uma maior compreensão? Quando nos será possível essa maior compreensão? E a gente continua entendendo que tudo é um processo e que nós temos as nossas limitações. Nós temos, como uma criança, quando entra na escola, quando está na escola e vai para aprender. Então, algumas vão conseguir isso de forma mais rápida, outras de forma mais lenta, cada uma com suas particularidades, cada uma dentro do seu tempo. Existe uma coisa que na educação que a gente chama que é o tempo de aprender, o tempo da aprendizagem. O meu tempo ele é diferente do tempo de Tovar, que é diferente do seu tempo. Então, algo que é ensinado a todos nós, para cada um, pode ser que seja aprendido num tempo diferente e numa profundidade diferente. Então, nesse tempo, a nós não é permitido ainda. É interessante esse exemplo que você dá na educação, e no mesmo sentido em que você fala, eu vou trazer o exemplo, por exemplo, das crianças especiais, Nós temos a inclusão na escola regular das crianças especiais, mas se uma criança especial está no 6º ano e ela não aprendeu a ler ainda, como é que foi feita essa inclusão, se ela tinha que ter sido alfabetizada no 3º ano? Então, não é possível, ou não deveria ser possível, que essa criança progredisse sem que tivesse uma sala de AE para que ela pudesse ser alfabetizada e acompanhar aquela turma. Da mesma maneira, comportamos a humanidade. Nem todas as civilizações estão adiantadas da mesma maneira. Nem todas as cidades têm a mesma infraestrutura de desenvolvimento. Então, nós compreendemos dessa maneira que nós
temos uma evolução muito grande. Nós conseguimos fazer sementes transgênicas, nós conseguimos, através de modificação genética das plantas, fazer com que usássemos menos agrotóxicos. Nós temos sim evolução no campo da ciência, mas nós não conseguimos criar um fruto, não é? Nós não conseguimos criar uma árvore, nós não conseguimos criar moléculas de água, não é? Então, da mesma forma que nós não conseguimos criar magnésio, nós não conseguimos criar sódio, não é? Então, nós podemos extrair, mas eu me refiro da criação do nada, vamos dizer assim. Então, dessa maneira, nós compreendemos que estamos limitados por conta do que podemos fazer com o conhecimento que nos é ofertado. Dentro da consciência que temos ainda muito do eu, se tivermos uma abertura maior da justiça divina, um acesso maior a essas modificações, será que não criaríamos a raça perfeita? Será que não criaríamos os animais perfeitos? Buscamos hoje, através da modificação genética, os cavalos com a melhoria genética, o gado com a melhoria genética, seja para engorda ou seja para o leite, não é? Então, hoje, nós de certa forma já estamos escravizando os nossos irmãos menores, submetendo eles a mudanças genéticas sem perceber ou se preocupar se aquelas mudanças genéticas estão causando conforto ou desconforto àqueles modificados geneticamente. Imagine se isso fosse possível em larga escala para nós enquanto seres humanos, ou se conseguíssemos criar em laboratório elementos gerais do universo para que criássemos outros mundos. Será que não criaríamos nós outros mundos para serem escravos de nós mesmos? Será que não faríamos uma sub-raça para que trabalhasse para nós com uma mão de obra mais barata? Então, é claro que nós estamos falando de um ponto de vista meramente filosófico, mas nós temos uma pista, uma ideia do porquê nem tudo nos é liberado, não é? Ainda pela nossa forma de agir muito centrada no eu e não na coletividade. E esses questionamentos, não é, que Tovar levantou, eu sempre que você falava eu estava aqui, né? Será que sim? É bem possível que muitas dessas coisas que você levantou aí acontecessem, não é? Porque em alguns momentos em que o homem conseguiu, né, uma certa evolução, nem sempre isso foi utilizado de forma benéfica, né? Muitas vezes, ou quase em todas elas, sempre há alguns interesses escusos. A gente, infelizmente, ainda, né, os seres humanos que habitam o planeta Terra, de certa forma a gente ainda está num patamar não tão elevado, né? E aí essa falta de consciência planetária, de consciência coletiva, né, de entendimento de que tudo é energia e que aquilo que eu penso, que eu planejo, que eu projeto, que eu emano, atinge, né, todos os demais e atinge a mim mesma, né, com certeza nos leva, eu penso, a entender um pouco do porquê a gente não ter acesso a muitas coisas ainda. E se nós fomos criados para sermos felizes, uma vez que Deus não pode ter nos criado com outro propósito que não fosse a felicidade, do contrário, Ele não teria o infinito das perfeições, nós observamos que o nosso conceito de felicidade ele está ainda muito turvo, não é? Nós ainda nos apegamos a uma liga metálica chamada ouro e damos um valor absurdo. Pegamos um mineral, uma rocha, não é? Chamada diamante, e damos outro valor absurdo. Então, nós ainda estamos
num nível de compreensão ainda muito acanhado de felicidade. Nós ainda depositamos a nossa felicidade na mão do outro, não é? Numa separação, muitas vezes, os cônjuges acusam um o outro de não ter feito o outro feliz, não é? Mas como posso eu ter algo que só diz respeito à minha felicidade, culpar o outro, não é? O sentimento é meu. Quem sentiu a raiva fui eu. Então o outro não me fez raiva, fui eu que senti raiva. E essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência, como você bem falou, vai nos levar a, naturalmente, de forma natural, a partir do momento que ampliarmos o nosso pensamento e os nossos saberes em prol da coletividade, nós vamos descobrindo de forma natural, ou isso vai sendo descortinado, vamos dizer assim, de forma natural, de maneira que nós possamos fazer isso em prol de todos. Exatamente. Dando continuidade, na questão de número 18, nós temos: um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas. E aí os espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. E aí nós retornamos, para a questão das limitações humanas e para aquela questão que a gente comentou também no episódio anterior, da subida lá da escada, com aquela analogia que fiz. Porque realmente algumas coisas não nos estão possíveis ainda de compreensão, de entendimento, pelas nossas, como nós já discutimos, pelas nossas limitações, porque talvez nós não tenhamos condições ainda, morais, enfim, para saber lidar de forma adequada com as informações, com as conquistas que poderíamos ter. Então, eu entendo que os espíritos, mais uma vez, eles nos abrem, os olhos, eles nos levam a refletir a respeito disso, que muitas coisas não nos são possíveis, não nos são permitidas ainda, porque talvez nós não tenhamos condições, inclusive morais, de lidar com essas questões e tratá-las de forma a buscar o bem da coletividade, o bem comum. Então, muitas vezes, algumas coisas que a gente tem acesso, algumas informações, algumas conquistas, elas são usadas por nós egoisticamente, onde eu penso unicamente em mim ou nos meus e eu esqueço de tantos outros. Quando na questão anterior o Tovar falou de que será que nós não criaríamos uma raça para escravizar, e ele falou dos diamantes, e eu fiquei aqui pensando, quantas pessoas não já foram escravizadas, em Minas? Quer dizer, o ser humano, o seu semelhante, o seu irmão, muitas vezes ele é esquecido, ele está faminto, ele está sofrendo, porque ele está ali trabalhando para o seu semelhante, para o seu irmão, que dá mais valor à pedra do que a um ser. Então, são questões que a gente precisa realmente pensar sobre elas diariamente, constantemente, para que a gente nunca caia no erro de cometer ações dessa natureza, mesmo que num grau muito menor ou em situações muito diferenciadas, mas a gente precisa ter muita atenção a isso. Lembrando aquele exemplo da sala de aula, me pede, Dr. Ricardo, que nós possamos refletir a respeito de quais são essas faculdades que precisaremos possuir para termos acesso a esse conhecimento. E nós muitas vezes dizemos assim, eu perdi a paciência, não é? E estávamos falando dos alunos na sala de aula, E quem está alfabetizado, quem aprendeu a ler, experimente dizer, eu vou desaprender a ler. Eu a partir de agora não vou mais ler, Não tem mais como ler.
como desaprender a ler. Você vê uma placa, você não monta mais as palavras, você simplesmente lê. Quando seu cérebro, ele faz o reconhecimento morfológico daquilo que está sendo colocado e não precisa mais juntar as letras para formar a frase ou formar a palavra. Da mesma maneira, nós não temos a capacidade de perder a paciência. É porque não temos a faculdade da paciência, não é? Tem momento que nós nos esforçamos, mas a partir do momento que eu adquiro a paciência, eu não a perco mais. Assim, os nossos benfeitores espirituais que têm a paciência não a perdem para conosco. Por isso que tantas vezes perguntemos as mesmas questões aos benfeitores espirituais, tantas vezes eles responderão com o mesmo afeto, sem zombar da nossa pergunta, sem nos diminuir na resposta, sem esperar de nós aquilo que nós não podemos dar, porque ainda estamos na infância emocional. Vou inventar esse termo aqui agora. Então, nós precisamos entender que essas faculdades é a benevolência, é a paciência, é a misericórdia, é o perdão das ofensas, não é? Eu sou uma pessoa bondosa, ou nós dizemos que os brasileiros são pessoas muito bondosas, não é? Mas experimenta ir lá na torcida do Flamengo com a camisa do Vasco para ver como somos pacientes, não é? Então, nós não toleramos nem que outra pessoa torça para outro time que nós queremos assassiná-lo. Não são todos os torcedores, mas alguns fazem isso. Aqui em Pernambuco, tivemos aquele triste episódio do vaso arremessado em alguém que nem se sabe quem é. Então, como é que somos pessoas tolerantes ou bondosas nesse sentido? Nós temos momentos de tolerância, nós temos momentos de bondade, mas precisamos buscar, mais do que momentos, a aquisição dessas faculdades. E a aquisição dessas faculdades é quem vai nos credenciar a habitar mundos diferentes dos nossos, ou nos habilitar a auxiliar aqueles que ainda não adquiriram. Então é importante que nós possamos compreender que a nossa instabilidade, ela não se dá por um defeito de fabricação, ela se dá pela não aquisição da dita faculdade. Então, quando nós pedimos paciência a Deus, Deus não vai nos fornecer um frasco de paciência, não é? Ele vai precisar colocar situações para que nós possamos adquirir a paciência. Quando nós pedimos para que os espíritos benfeitores espirituais possam nos auxiliar a ser mais benevolentes, temos que ter aquelas pessoas que nos tiram a paciência, aquelas pessoas que nos provocam na nossa fraqueza, não é? Aquelas pessoas que vão caridosamente mostrar aonde precisamos melhorar, não é? E nós vamos entender muitas vezes aquilo como um insulto, não é? Mas se eu me ofendi com aquela palavra que foi dita, se eu me ofendi com aquele defeito que foi revelado, isso indica que aquele irmão que carinhosamente me disse onde eu tinha que rever os meus conceitos, eu preciso buscar adquirir essa faculdade. Fazendo mais uma vez a analogia à educação, nem todo mundo frequenta a faculdade. É preciso que se termine o ensino médio, é preciso que se enfrente uma seleção, é preciso que se tenha alguma qualificação para que aquilo que vai ser dado no mundo acadêmico possa ter o mínimo de base para ser construído. A faculdade mediúnica, ou a faculdade da paciência, ou a faculdade da tolerância, é da mesma maneira. Nós precisamos ter pelo menos a vontade de querer, não é? Para finalizar essa questão das faculdades, eu falei muito do perdão. É preciso que, se alguém nos fez algo de tão grave que nós sequer consigamos perdoar, é preciso que eu possa pedir a meu anjo de guarda ou aos benfeitores espirituais que eu possa querer
perdoar. Porque muitas vezes a gente não está querendo ainda, e não por perversidade, não porque a gente quer aniquilar aquela pessoa, mas porque aquela ferida ainda está aberta, ainda sangra, né? Nós ainda sentimos aquela dor muito latente. Então, nós só vamos conseguir a faculdade do perdão se nós iniciarmos pela vontade. Então, nós precisamos ter vontade, nós precisamos querer para poder, não é? Tudo que nós obtemos, nós só obtemos porque antes tivemos vontade, não é? Vamos beber água, mas primeiro a gente tem vontade, a gente sente sede, então a gente tem vontade de beber água. Assim é com o perdão, assim é com a paciência, assim é com a benevolência, assim é com as faculdades necessárias para que possamos ter uma maior dimensão ou um maior conhecimento do funcionamento das questões naturais. Então, vamos atentar para essa importante orientação, né, que Tovar nos dá, e que a gente possa sempre estar recorrendo aos nossos anjos de guarda, aos benfeitores espirituais, né? Eles têm toda a paciência para conosco e para que a gente possa, inclusive, pedir, não é, um auxílio no sentido de poder desejar, perdoar, não é? E tantas outras questões que nos surgem. E aí, para nós finalizarmos, vamos para a questão de número 19. O questionamento que Kardec fez aos espíritos era o seguinte: pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E aí a gente entende que sim, que nós temos muitas possibilidades, não é? Mas que também o homem sempre quer mais, né? A gente sempre quer adentrar mais, a gente sempre quer saber mais. E que existem limites, e esses limites compreendo que estão ligados diretamente à nossa condição, né, no momento. Então a gente precisa também respeitar a nossa condição cognitiva, a nossa condição moral, não é? Para a gente entender que muitas coisas nos são possíveis e são permitidas e o homem já conhece, né? Como o Tovar anteriormente relatou, já são muitos os avanços, né? Ele deu alguns exemplos da área da genética, por exemplo, né? Então, o quanto nós não já evoluímos, o quanto que o homem não já conhece, não é? Porém, há muito ainda a compreender, há muito a entender, mas é necessário também que nós tenhamos as condições necessárias para saber lidar com esse conhecimento, né? De forma correta, de forma justa, de forma que nós não possamos nos utilizar, né, desses avanços em detrimento dos demais seres. Nos lembra, Dr. Ricardo, que os laboratórios de ciência têm atestado que a nossa capacidade, seja ela cognitiva ou seja ela de criação, ela é muito maior do que em qualquer momento nós imaginávamos. Se nós pegarmos os sequenciadores em que são feitos testes em laboratório da seguinte maneira: nós pegamos um documento de texto e escrevemos 50 letras A e 50 letras B e perguntamos a uma pessoa o que é que ele acredita que existe naquele documento, se existe mais letras A ou mais letra B. Uma porcentagem significativa dos que dizem acreditar ter mais letra B, quando o documento é aberto, tem mais letras daquelas que ele disse achava ter. Outro experimento é aquele que o documento é salvo, fecha-se o documento e pede-se para que aqui existe mais letra A. E mentalmente você vai tentar fazer com que existam mais letras B. E quando se abre o documento,
é feita a modificação. Existe mais letra B do que letra A. Isso quer dizer que nós temos a capacidade mental de, através da energia mental, fazermos a modificação ou a impressão de um equipamento eletrônico. Isso não é nenhuma loucura. Nós sabemos que um HD ou um hard disk de computador, ele é um disco magnético com polarização positiva e negativa, onde existe uma agulha que faz a gravação dos dados através do eletromagnetismo naquele disco. Se o nosso pensamento ele é eletromagnetismo e nós já conseguimos perceber isso através dos exames de imagem, dos eletroencefalogramas, daqueles aparelhos sensitivos ou sensíveis ao eletro que o nosso pensamento é capaz de fabricar, a energia, aquilo que André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade chamou de fulcro mental, nós perceberemos que a energia que emana do nosso pensamento é a mesma energia que está impressionando o disco físico do computador. Então isso é perfeitamente possível. Mas onde é que está a nossa limitação? Como isso é feito? Como é que essa impressão é feita? Como é que esse transporte se dá? O que se sabe é que aqueles que têm o hábito da prece, aqueles que se dedicam ao bem dos outros, aqueles que se dedicam a utilizar o pensamento de forma positiva, têm no laboratório uma capacidade maior de impressão desses equipamentos. Eles conseguem fazer a interferência desses equipamentos de forma mais eficiente do que aqueles que não têm o hábito de utilizar. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se nós conseguirmos chegar ao ponto de entendermos a mecânica de alteração, de como é que nós faremos essa alteração de forma mais eficiente. Hoje em dia, em alguns matrimônios, o coração não toma parte alguma, apenas as questões materiais. E muitas vezes, um homem, para seduzir uma mulher, usa-se de atributos financeiros, não é? Não que as mulheres estejam à venda, mas ele usa desses atributos para acabar fazendo uma conquista com aquela mulher. Se com o capital financeiro, algo material, isso já traz um prejuízo para a sociedade, imagina se isso pudesse ser feito a nível energético mental. O estrago que nós não poderíamos fazer um nos outros mentalmente, interferindo mentalmente na condição neurológica do outro. Interferindo mentalmente na condição neurológica do outro é desarmonizando neurologicamente a criatura e criando patologias neurológicas físicas. Então, a responsabilidade que a justiça divina tem para conosco nesse âmbito é sempre visando o nosso bem-estar e o cuidado. Como não cansamos de dar o exemplo do livre-arbítrio da criança, que precisa ser supervisionado. Nós não somos marionetes divinas. Nós não estamos em um teatro em que a nossa história de vida está escrita e nós viemos ao palco apenas cumprir o que estava escrito. Nós escrevemos a nossa história todos os dias. Contudo, o nosso livre-arbítrio, ele precisa ser pautado naquilo que nós possamos dar conta. Sim. Não é? E aí a gente percebe que são muitas, não é, as responsabilidades. E aí é com esse entendimento de responsabilidade que cada um de nós, né, deve ter em relação a como vai escrever, né, essa história diariamente, que a gente encerra mais esse momento, o qual nós vamos finalizar com uma prece de agradecimento. Eu queria, antes de você fazer a prece, eu queria apenas lembrar da nossa página, não é, no Instagram, @rnoficial. Quem quiser nos mandar alguns questionamentos para respondermos à luz da codificação espírita
faremos o possível para tentar responder. Eu citei algumas questões de laboratório e como referência, nós poderíamos dar Dom Puthoff, Edgar Mitchell. Então, há um livro chamado O Campo, da jornalista Laine McGardy, que vocês encontrarão subsídios para esses exemplos que nós demos aqui. Então, fechemos os nossos olhos, que possamos agradecer a Deus por todas as bênçãos, por todas as possibilidades que Ele nos permite, que Ele nos dá diariamente de evoluir, de melhorar e de compreender a vida. Agradecer a Maria Santíssima por toda a proteção, que estejamos sempre sob o seu manto sagrado, na tua paz e na tua luz. Que assim seja.